Boa noite a todos. Retornamos aos nossos estudos, né, depois de um intervalo aí de uma semana, dando continuidade, então, ao nosso capítulo 7, da segunda parte do livro dos Espíritos. Hoje nós ainda vamos falar na temática sobre o esquecimento do passado. Lembrando que na semana retrasada, no nosso último dia de estudo, eu iniciei alguns comentários preliminares sobre a questão 393. Então, justamente porque nós tivemos esse breve intervalo, eu vou retomar a partir da questão 393, para que a gente entre, então, mesmo na questão. Na questão 393, Kardec vai perguntar: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, vocês vejam que dentro desse subtítulo, né, de esquecimento do passado, Kardec continua a questionar os espíritos, né, de como aproveitar melhor as nossas experiências no plano material, sabendo que nós temos desafios, tarefas a cumprir, mas como conciliar isso com a justiça divina, uma vez que a gente não se recorda do que fez, de quem foi. Então, essa é a dúvida que Kardec traz para ser respondida pelos espíritos. Mais uma vez, e as próximas duas questões nós vamos ter esse caso, a 393 e a 394, nós vamos ter respostas muito compridas, que eu não vou trazer aqui, fazer a leitura delas. Eu sugiro a vocês que se interessam por esse estudo do Livro dos Espíritos, que depois leiam lá no livro as respostas completas a essas duas questões, 393 e 394. Aqui eu trouxe alguns pedaços, vamos dizer assim, ou alguns pareceres que eu fiz acerca do que foi tratado nessa resposta. Então, a primeira coisa que eu destaco é: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, nós chegamos a comentar um pouco sobre isso na quinta-feira da semana retrasada, quando nós encerramos o nosso estudo. E praticamente os espíritos iniciam essa resposta 393 com essa afirmativa. Então, veja só, apesar do esquecimento de quem fomos e daquilo que praticamos no tocante a acertos e erros, o fato é, e os espíritos ressaltam isso, que a cada nova experiência, nós, como espíritos imortais, estamos mais inteligentes. E porque mais inteligentes, podemos distinguir melhor o bem e o mal. Já dizia, eu não sei em qual livro que eu vi esse comentário, dizendo que tudo aquilo que nós buscamos de conhecimento no campo exterior, ou seja, todo tipo de conhecimento, seja de ciência, seja de filosofia, quaisquer conhecimentos, que nós busquemos que exista no exterior, nos auxilia, junto à nossa curiosidade, ou à própria forma de pensarmos em questionamento, a buscarmos o conhecimento nosso, interior, pessoal. Quanto mais ignorante o espírito, mais desligado ele é em relação ao seu exterior e, consequentemente, ao seu interior. É por isso que, muitas vezes, nós vemos comentários dos espíritos dizendo que grande parte da humanidade ainda vive muito presa aos instintos animais. E que instintos são esses? Comer, fazer sexo, dormir e gozar de prazeres. Então, venhamos e convenhamos, né? Grande parte da humanidade não está muito longe disso. Então, dizem os espíritos que isso ainda nos atrela muito ao reino animal do qual nós saímos. No reino hominal ao qual pertencemos, já há alguns milhares de anos, porque ninguém está chegando agora no reino nominal. Nós já estagiamos
em várias e diversas reencarnações no plano material, como homens e mulheres, há milhares de anos. Então, agora já não era mais tempo de nós permanecermos agarrados nestes instintos tão materiais, tão animais. Mas o desabrochar do espírito imortal, ele é muito lento. Porque o conhecimento viabiliza que nós possamos ir compreendendo aquilo que nos circunda e buscando compreendermos-nos intimamente. Mas a verdade é que só o conhecimento não basta para o nosso avançar. O conhecimento é mecanismo propulsor, quer dizer, ele impulsiona, ele nos dá força, nos incentiva a avançarmos como espíritos. Mas nós precisamos, e nós espíritas temos isso muito dito pelos espíritos, nós precisamos vivenciar as lições que compreendemos. Então, não basta só permanecer na teoria. Nós precisamos vivenciar este conhecimento que estamos obtendo milenarmente. Então, a cada nova experiência no plano material, nosso espírito está melhor preparado. É por isso que vocês já ouviram eu dizer aqui mesmo nas nossas aulas, que nós estamos na nossa melhor performance. Nós nunca estivemos tão bem como estamos agora. Então, essa oportunidade presente, ela é bendita e ela é única, porque nunca mais nós teremos a mesma personalidade vivendo no mesmo tempo cronológico da Terra, nunca mais teremos o mesmo veículo biológico, nunca mais teremos os mesmos pais, as mesmas oportunidades e experiências no campo do estudo e da vivência. A vida, prestem atenção, é única. Nós fomos criados como princípio inteligente do universo e viemos estagiando há milhões e milhões de anos através dos reinos para aqui chegarmos no reino hominal como espíritos dotados de razão, de inteligência, de pensamento lógico, de livre-arbítrio. Então, esta nossa vida é única, porque o espírito não cessa de viver. Então, o espírito é criado por Deus e desde o momento de sua criação, ele não tem mais fim. Ele é imortal neste sentido. Agora, nós temos diversas, incontáveis, experiências reencarnatórias. Então, a bagagem que o nosso espírito imortal vai angariando através das suas vivências, material esse que fica arquivado no nosso inconsciente, mesmo que nós não o tenhamos conscientemente, quer dizer, mesmo que a gente não acesse esse material conscientemente, porque nós não nos recordamos, via de regra, das nossas vidas passadas, o nosso espírito está melhor. O nosso espírito está melhor preparado, tem maior bagagem, maior material, tem, no mínimo, mais experiência para poder melhor fazer escolhas. Então, por isso que os espíritos começam a resposta dessa questão com essa afirmativa. Vamos lá, outro trecho que eu ressaltei. Ele escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, quer dizer, o espírito. Então, quando ele desencarna, ele dá-se conta da realidade sua, dos seus erros e das suas conquistas. Via de regra, depois de determinado tempo na erraticidade, ele pode acessar, sob orientação de espíritos superiores, acessar arquivos de vidas passadas, arquivos que lhe serão úteis para a programação do próximo retorno. Então, diante disso, diante desse conhecimento que ele acessa na espiritualidade, diante da maior visão que ele tem como espírito desencarnado, ele escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, quer dizer, ele vai escolher para poder realizar, aprender as lições que ele não aprendeu. Por isso a analogia, né? Ou ele vai pedir desafios, dificuldades que o testem novamente para que ele possa comprovar para si mesmo que ele agora já está vivendo e pensando diferentemente. Então, escolhe provas análogas, as que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem.
Então, diante dessa empreitada, na qual o espírito escolhe provas e muitas vezes escolhe também as expiações, as dificuldades que irá enfrentar. Ele conta com o auxílio de espíritos benfeitores, superiores a ele evolutivamente. E não raro estes espíritos o avalizam, quer dizer, estão com ele, apoiando, auxiliando, inclusive nas escolhas daquilo que ele irá enfrentar na sua próxima reencarnação. Não é raro, segundo o que os espíritos nos contam, que o espírito que pretende voltar peça muitas dificuldades que lhe são negadas pelos espíritos superiores. Porque o objetivo da reencarnação é o avanço do ser. É a vitória do ser sobre si mesmo, quer dizer, a vitória sobre as suas sombras. Então, os espíritos superiores, com uma visão muito mais profunda e ampla do que nós mesmos, eles conseguem mais ou menos compreender aquilo que nós seremos capazes de executar e aquilo que seria impossível de executar. Então, muitas vezes, o espírito que pretende retornar ao plano físico não tem atendidas todos os seus pedidos, todas as suas escolhas. Isso sem falar nas reencarnações compulsórias, que nós já falamos aqui nos nossos estudos. Nós estamos falando de espíritos que podem escolher provas e dificuldades, espíritos já de mediana evolução, um grau de maturidade já significativo, a fim de que eles possam participar do processo de construção das tarefas que o farão avançar. Mas nós temos espíritos, na realidade das reencarnações compulsórias, que não podem opinar. Não têm maturidade espiritual para fazer escolhas. Tiveram esse livre-arbítrio no tocante a escolher as suas provas e dificuldades, vamos dizer assim, tolhido temporariamente. Então, quem irá escolher as provas e dificuldades destes espíritos serão espíritos superiores, serão benfeitores, que, contrário a ele, tem maturidade, tem visão como espírito imortal para avaliar o que ele precisa enfrentar. Então, a resposta dos espíritos aqui é dentro daquele cunho genérico que a gente vem falando no estudo do Livro dos Espíritos. Nós não podemos nos esquecer que existem outras situações, tá, particulares, como a dos espíritos que reencarnam compulsoriamente. Vamos lá, mais uma. O espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então, nós vamos ver duas coisas bastante interessantes. Isso no decorrer das outras frases nós vamos perceber. Nós estudamos lá na primeira parte do Livro dos Espíritos que Deus está inscrito na nossa consciência, ou seja, por mais que a humanidade negue, por mais que existam homens materialistas, o fato é que este conhecimento de uma força superior está escrito dentro da nossa consciência. Os espíritos informam muitas vezes que o ceticismo, o materialismo, o ateísmo, muitas vezes está ligado a profundos desgostos e desilusões em relação a Deus, em relação às religiões terrenas. Então, são espíritos que muito sofreram, que se desiludiram profundamente com o contexto religioso no plano material. Mas fato é que no nosso íntimo mais profundo existe lá a certeza da existência de Deus. Seja qual o nome que você dê para ele. Seja Brahma, seja força cósmica, seja força criadora, seja inteligência suprema, seja Jeová. Então, nós trazemos no nosso íntimo na nossa consciência, esta certeza da existência de Deus. Então, por mais que nós estejamos experienciando no plano material e estejamos esquecidos do nosso pretérito, a nossa consciência indica o caminho do bem a seguir. Por quê? Porque a parcela divina é em nós. Mas não é só isso que nos auxilia no avanço no plano material.
Os nossos espíritos protetores, e via de regra, todo mundo tem pelo menos um. Então, o nosso mentor, ou espírito protetor, o anjo da guarda, como vocês queiram nomear, ele nos auxilia através da intuição do que fomos, do que fizemos, mas também, em contrapartida, intuindo-nos sobre o que fazer, quais escolhas tomar, para que lado caminhar, aonde o dever do espírito nos chama. Aí você vai me falar assim, mas eu não sinto essa intuição. Eu estou completamente perdida nessa minha existência. Eu estou vivendo um momento em que eu não sei qual escolha fazer. Isso pode acontecer? Será que o meu espírito protetor deixou de me amparar? Não. Ele não deixou de amparar, nem irá deixar. Mas o fato é que para que nós possamos acessar essa intuição, essas emissões de pensamentos, essa emissão de energia que advém do plano espiritual, nós precisamos sintonizar com elas. Essa é uma questão bastante significativa. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que quando a gente vai tomar um passe numa casa espírita, nós devemos nos abrir para receber aquela energia que virá em nosso auxílio. Porque se a gente sentar para receber o passe e mantiver os nossos pensamentos, e não raro os nossos sentimentos, distantes daquilo que estamos buscando fisicamente, mas não estivermos buscando mentalmente, espiritualmente, é como se nós tivéssemos aberto um imenso guarda-chuva. A energia que vem de alto, ela é, digamos assim, nós estamos refratários a ela. Nós iremos espalhar a energia e a energia não irá nos auxiliar em verdade. Então, a lei de sintonia, nós já falamos aqui anteriormente. É essa busca, é essa conexão com Deus, é esse reconhecimento de que queremos nos esforçar para sermos melhores, de que acreditamos na realidade do bem, do justo, que nós queremos realmente construir um mundo de mais caridade, de mais respeito, de mais igualdade, enfim, que nós estamos em sintonia com as diretrizes de Jesus. Então, o nosso mentor, ele pode atuar, e ele verdadeiramente atua durante toda a nossa vida, nos orientando, ele não faz por nós. Nenhum anjo de guarda, nenhum espírito protetor, nenhum mentor faz por nós. O nosso caminho é nosso. As nossas escolhas são nossas. Uma vez eu escutei, não sei de qual colega, eu acho que foi numa palestra, mas não me recordo quem falou, uma colocação que eu achei interessantíssima. Ele falava sobre a atuação dos mentores espirituais sobre nós e sobre a atuação dos obsessores sobre nós. Ou seja, ele falava de influenciações que podem ser positivas ou negativas. E ele disse assim, eu não lembro as palavras exatas dele, mas eu guardei a ideia. Ele falou assim que a única coisa que diferencia muito o espírito obsessor do espírito protetor é que o espírito obsessor, via de regra, fica insistindo. Ele é insistente, ele emite o seu pensamento, ele nos influencia de forma coativa, nos oprime, fica repetindo aquela ideia, aquele pensamento negativo, até que nós obtenhamos a sintonia e cumpramos aquilo que ele pretende. Já o espírito mentor, no campo da sua influenciação, ele intui um pensamento, uma ideia, trabalha com você de forma muito sutil, porque ele respeita sempre o seu livre-arbítrio, coisa que o obsessor não respeita. O obsessor quer impor, o mentor quer sugerir. Então, os nossos mentores espirituais não trabalham incessantemente conosco. É preciso que nós tenhamos consciência, por exemplo,
de que o espírito do protetor, os mentores, não ficam 24 horas plantados a nosso dispor. É preciso que nós o busquemos em sintonia com o nosso pensamento, em oração, quando deles necessitemos. Ou então eles permanecem conosco mais a miúde, nos grandes momentos das nossas vidas, nas grandes dificuldades, quando estamos realmente necessitados de auxílio. Mas, fora isso, também eles têm outras tarefas. Eles não têm a única tarefa de serem nossas babás. Não, longe disso. Então, lembrando mais uma vez, o mentor sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então, ele sugere, ele intui para você uma ideia melhor, para que você faça uma escolha melhor. Porque muitas vezes ele pode, como situa-se no plano espiritual, ele pode ver sobre uma tela maior, uma perspectiva maior, aquilo que está ocorrendo com você. Então, nós temos, na nossa vida material, o auxílio da nossa consciência, que vai indicando o caminho do bem, porque é a parcela divina em nós. E nós temos a presença dos mentores, dos anjos da guarda, que intuem melhores escolhas, para que nós possamos vencer as tarefas e os compromissos assumidos nesta reencarnação. Mais um ressalvo. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis. É a voz da consciência que vos fala. Então, aquele conhecimento que o nosso espírito, que nós espíritos tivemos no plano da erraticidade, ou seja, quando ainda desencarnados, diante dos erros que cometemos, de tudo aquilo que destruímos, e o nosso arrependimento sincero e a proposta sincera de repará-los em uma nova existência, isso está gravado na nossa consciência. No entanto, nós trazemos conosco ainda tendências instintivas, tendências arrogantes, tendências egoístas, tendências criminosas, cruéis, desrespeitosas, intolerantes, impacientes, ou seja, o homem velho, a nossa personalidade antiga, ela também está conosco. E é justamente esse desejo criminoso que os espíritos falam nessa resposta à questão 393. Então, esse desejo criminoso, quer dizer, essa vontade de ser de novo, ou de permanecer sendo arrogante, intolerante, desrespeitoso, né, ela vem. E muitas vezes a intuição que eu trago no meu pensamento é que me faz resistir a isso. Eu estou pensando melhor nas minhas reações. Não temos, aqui, basicamente estes foram os ressalvos que eu trouxe para vocês da questão, da resposta à questão 393. E Kardec faz um pequeno comentário depois dessa resposta. E eu ressaltei o seguinte: não temos durante, vou ler porque é um comentário pequeno, mas está aí só um ressalvo que eu trouxe para vocês. Não temos, é certo, e você fala de Kardec, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, olha só que interessante. Eu trago, vamos dizer assim, na minha consciência, a título intuitivo, o arrependimento, essa nova proposta de melhoria de mim mesma. No entanto, durante a vida, com os desafios que se me apresentam, as minhas tendências instintivas, elas aparecem. Nós podemos dizer, inclusive, que estas tendências instintivas reaparecem no espírito na fase de adolescência e permanecem com ele. Permanecem com ele. Então, nós temos que lutar durante a nossa vida com essas tendências instintivas. Daí, o convite de Jesus, ressaltado pelo convite dos espíritos, de conhecermos. Porque quando eu analiso o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço,
E diz Santo Agostinho que nós deveríamos fazer isso diariamente, toda noite nós deveríamos fazer esse questionamento íntimo. Eu passo a conhecer-me e a entender aquilo que eu preciso ainda modificar em mim. E aquilo que já está mais tranquilo, porque eu já venho modificando através das minhas experiências. Então, não é algo difícil de se fazer. Haroldo Dutra Dias, numa palestra sobre reforma íntima interessantíssima, que vocês vão encontrar no YouTube, que ele proferiu, eu, inclusive, fiz uma palestra também sobre reforma íntima, e cito isso que ele fala assim, que o diagnóstico não é muito difícil. Se a gente começar a se consultar, a se auscultar com mais, vamos dizer assim, mais a miúde, né, nós vamos conseguir identificar facilmente as nossas sombras. No entanto, se o diagnóstico é fácil, a terapêutica é que é difícil. Ou seja, reconhecermos-nos como egoístas, como intolerantes, como prepotentes, né, etc, 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 é fácil. Se a gente estiver acostumado a fazer esse questionamento íntimo, até mesmo porque a gente não precisa falar para ninguém, então você pode reconhecer-se vaidoso, egoísta, intolerante, desrespeitoso intimamente. Então não é tão difícil a gente chegar a essa conclusão, mas a terapêutica, que é a proposta e o início da nossa reforma, da nossa modificação, é que é mais complexa. Agora nós vamos entrar na questão 394, acho que não. Vou deixar essa questão 394, porque ela é uma questão grande também para amanhã. Então eu queria agradecer a presença da Denise, do Anderson, do Rogério, do Carlos Caiafa, da Patrícia, da Viviane, da Marri. Espero que vocês tenham sentido a minha falta na semana passada, né? Os nossos estudos vão continuar. Hoje nós fizemos a nossa aula de número 103, já se vai mais de um ano em que nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos. É um estudo diferente, porque, via de regra, os estudos do Livro dos Espíritos são estudos que abrangem os assuntos, e eu fiz de forma diferente, iniciei isso há muitos anos, que é estudar questão por questão. Porque eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas liam a pergunta, liam a resposta e não tinham compreensão efetiva. Então, dentro de um contexto, você fala sobre determinado tema, mas podem ficar pendências de entendimento da leitura do livro. E eu acho que todos devemos ler o Livro dos Espíritos mais de uma vez nas nossas vidas. É um livro que a gente precisa e vale a pena reler, porque cada vez que a gente faz essa releitura, a gente acessa uma informação que não havia percebido antes. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos encerrar hoje 2 minutinhos mais cedo, justamente porque eu não quero iniciar essa questão 394, que vai ficar para amanhã, e eu aguardo vocês amanhã, então, às 7 horas da noite, para mais um estudo rápido do Livro dos Espíritos. Um abraço a todos.